Sejam bem-vindos e bem-vindas ao quarto episódio do podcast Fazer Política Democraticamente, projeto de educação política comunitária promovido pela Caritas Brasileira Regional Nordeste 2, com o apoio da instituição Misério, que tem como objetivo fomentar o debate político e estimular o pensamento crítico perante as eleições de 2022. Eu sou Isabel Nascimento e, juntamente com Daniel Lins, apresentaremos este quarto episódio do nosso podcast, que conta com a participação de Bruno Ishigami, que é médico infectologista e mestrando em saúde pública pela Fiocruz, e Angeli Cunha, presidente do Conselho Regional de Serviço Social do Rio Grande do Norte e assistente social na política de saúde. Olá, Isabel, Bruno, Angeli, todo mundo que nos acompanha. Falar sobre o tema da saúde nesse podcast é muito importante, porque a política tem um papel fundamental. Muitas vezes relacionamos o tema saúde basicamente com tratar alguma doença, mas a saúde é muito mais. A Organização Mundial da Saúde, OMS, define o tema como um completo bem-estar físico, mental e social. Ou seja, está diretamente ligado a temas como trabalho, moradia, lazer, renda, dentre outras coisas que colaboram para o bem viver em sociedade. Verdade, esse destaque, Daniel, muito importante. E a nossa Constituição Federal de 1988, pela primeira vez, entendeu que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O artigo 196 destaca que a saúde deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação. Vale destacar também que esse direito foi resultado de muita luta da sociedade, porque antes da Constituição de 88, a saúde não era reconhecida formalmente como direito de todos. Era um direito previsto apenas para os trabalhadores formais que contribuíam com o INSS. Nesse sentido, gostaria aqui de aproveitar a oportunidade e perguntar já aos nossos convidados qual a importância do Sistema Único de Saúde, o SUS, para a população brasileira. É um prazer aqui, estar nesse podcast com vocês. Agradeço pelo convite. E respondendo essa primeira pergunta sobre a importância do SUS, eu acho que quando você fala que antes da Constituição de 88 a saúde não era um direito de todos, a gente já consegue ver aí onde está uma grande importância do SUS, porque o SUS ele vem, nesse movimento aí de sair da ditadura militar, da elaboração da Constituição Cidadã, vem como um movimento que cresce a partir da sociedade civil. A sociedade civil passa a enxergar e participar ativamente da construção, tanto da Constituição Cidadã, quanto da formação do SUS. Então, essa formação do SUS em si já mostra, para mim, uma grande importância do SUS enquanto um eixo dentro da nossa democracia, porque a gente consegue, garantir acesso universal à população e que quando a gente vai olhar para outros países no mundo, países que têm sistemas de saúde que são considerados modelo, assim como o SUS, eles garantem também essa saúde como um direito universal. E não é um direito universal que o Estado foi lá e assinou que ia ser direito universal simplesmente. Não. A sociedade civil brigou para formular o SUS a partir de muito debate, de muitos embates, ouvindo os agentes que faziam parte do serviço de saúde e ouvindo a população também que iria ser usuária desse serviço de saúde. Então, eu acho que a formação do SUS representa um grande avanço dentro da nossa democracia. E quando a gente vai avaliar outras perspectivas, quando a gente pensa que o SUS, junto com a educação pública, junto com saneamento básico, que está dentro do SUS também, com outras políticas desse tipo, outras políticas públicas nesse sentido, ele é uma forma também, e dentro da minha visão, de defensor do SUS, ele é um das grandes distribuidores de renda do nosso país. Por quê? O contribuinte, que é a pessoa que tem condições de pagar imposto, que está ali na faixa de contribuir com o imposto de renda, ele vai alimentar o SUS, assim como o ICMS, que vai alimentar o SUS, e outros impostos, outras formas de arrecadação, vão garantir que o Estado está bancando com o dinheiro que é arrecadado de parte da população que consegue contribuir, com o dinheiro de contribuinte, conseguir garantir acesso à saúde para todo mundo.
E quando a gente olha aqui no Brasil, se a gente olha só para o cenário do Brasil, às vezes a gente perde um pouco a dimensão do SUS e o quanto ele é grandioso. E aí é interessante sempre a gente olhar para os Estados Unidos, que para muita gente é um modelo de país, é uma grande referência, mas a população lá não tem acesso à saúde universal. Eles enfrentam problemas para você que não tem dinheiro, para você que é de uma população mais vulnerabilizada, para você conseguir o acesso à saúde, conseguir atendimento de qualidade, você vai depender basicamente de ONGs e de serviços desse tipo, e o serviço do Estado que vai garantir saúde para parte da população são apenas para idosos, grupos muito restritos da população. E quando a gente traz isso para a realidade do Brasil, a gente consegue enxergar que o SUS ele alcança todo mundo. Não só SUS quanto acesso à saúde, à emergência hospitalar, serviço hospitalar, enfim. Mas o SUS também ele vai ser responsável pelo saneamento básico, pela vigilância sanitária, pela participação dos debates sobre agrotóxicos. Então a gente consegue ver a dimensão do SUS dentro da estrutura do nosso país. Ele é um órgão de governo que vai alcançar toda a população a partir do dinheiro do contribuinte. É um sistema que é construído a partir da luta da sociedade civil. Então, acho que a gente tem que olhar para o SUS como uma ferramenta da sociedade civil de estar dentro do serviço público e ser diretamente beneficiado pelas conquistas lá da década de 80, 88. E aí, nesse momento que a gente está, né, em 2016, a gente teve a implementação da PEC do teto, que restringiu o orçamento do SUS, e aí é um chamado para a população entender. Quando a gente coloca o teto numa estrutura do tamanho do SUS, em uma população que está envelhecendo, e agora durante uma pandemia, a gente percebe que a saúde ela tem que ser prioridade para um país que preza pela democracia. Porque a saúde universal é um direito de todos. Então, democraticamente, é necessário ter uma saúde para todos, sabe? Então, acho que essa é uma grande importância do SUS e trazer isso para o debate, para a discussão, é fundamental. Então, né, o Sistema Único de Saúde, como, né, vocês já colocaram, tem essa história da luta política e da organização da própria sociedade, da reforma sanitária, e o SUS representa não só essa conquista da própria sociedade, mas representa muito mais, né, que um sistema único, mas principalmente uma política pública de efetivação de acesso à saúde, ao bem-estar, como já foi aqui colocado por vocês, né? Nós consideramos que a saúde ela tem um conceito ampliado e que a saúde ela não significa só ausência de doença. E essa saúde ela é importante para a população porque ela significa também qualidade de vida, ela significa acesso à renda, ela significa acesso à moradia, ela significa acesso à alimentação. E o SUS significa essa conquista política, mas, sobretudo, significa ter dignidade. É um princípio básico para se viver. E aí, assim, a saúde, né, a gente sempre fala do SUS enquanto Sistema Único de Saúde. Mas a saúde, ela significa essa luta e significa também processo de organização para que a população tenha, né, acesso às políticas públicas, à articulação dessa política pública. Durante a pandemia, ficou ainda mais nítido que a saúde não deveria ser tratada como mercadoria e que necessitamos de um governo bem preparado para lidar com o tema como um direito humano e social. O ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros, em entrevista à CNN Brasil, chegou a dizer que o isolamento era ruim para o lucro dos hospitais. Segundo ele, a falta de acidentes de trânsito estava provocando uma crise econômica no sistema hospitalar. É lamentável que o sistema capitalista transforme direitos essenciais em mercadorias. Muitos políticos defendem a privatização como resolução dos problemas do SUS e apontam o sistema de saúde estadunidense como uma referência. No entanto, a pandemia de Covid-19 demonstrou que a nação considerada mais desenvolvida do mundo não estava preparada para enfrentar uma pandemia, pois muitos de seus cidadãos não puderam buscar assistência médica por não terem como pagar os custos de um sistema privado de saúde. Além disso, Daniel, muitos políticos brasileiros tentam vender, né, essa ideia de que tudo que é privado é melhor. No entanto, a realidade mostra muitas contradições neste discurso. Para quem tiver interesse de saber mais como funciona o sistema de saúde estadunidense,
Tem um documentário que é anterior à pandemia chamado SOS Saúde. Está disponível no YouTube. Depois desse parêntese e comentários que a gente trouxe, né, referente a toda essa questão do sistema capitalista e a saúde como uma mercadoria, a gente gostaria de escutar um pouco, né, os nossos convidados e saber qual a opinião de vocês sobre essa questão da privatização da saúde. Quando a gente fala, né, disso de tratar o sistema de saúde como mercadoria, eu acho muito interessante que vocês pontuam como o sistema capitalista e essa lógica neoliberal fazem isso. São sistemas que tentam transformar tudo em lucro, tudo tem um retorno financeiro para quem está prestando serviço. E aí se faz isso com a saúde, se faz isso com a educação, se faz isso agora discutindo o saneamento básico. Existe essa necessidade, essa vontade de tentar lucrar sempre a partir do serviço que está sendo ofertado. Só que quando a gente olha para a questão da saúde, a gente tem que entender que saúde ela não pode ser tratada como mercadoria, porque saúde, de fato, é uma coisa que sempre vai gerar custo, sempre vai gerar custo. A ideia de você investir em saúde não pode ser lucrar, mas reduzir os prejuízos caso a população venha adoecer. E para isso você vai ter que investir, vai precisar de dinheiro investido ali, principalmente na atenção básica, porque a gente, quando investe em atenção básica, a gente vai estar economizando dinheiro lá na frente. Quando a gente investe em educação continuada, como vocês fazem nesse podcast, a gente está investindo para que a população trabalhe com a mentalidade de prevenção. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, assim como a gente observa no mundo todo, essa lógica neoliberal, ela tenta a todo custo lucrar com os serviços de saúde. E aí ela usa isso das mais diversas formas. Seja uma privatização mais direta, seja terceirizando a administração de serviços públicos, que é um problema aqui no Brasil, aqui em Pernambuco, através das organizações sociais de saúde, porque o que é que você faz? Você contrata uma empresa para administrar um serviço público e o Estado paga essa empresa. Mas essa empresa que está administrando, ela vai querer lucrar. E ela lucra como? Qual é o benefício dessa empresa em administrar? Ela vai lucrar na compra de medicamento, em reduzir o tempo de internamento dos pacientes, em precarizar o vínculo dos trabalhadores da saúde que são contratados por essas organizações de saúde, que ao invés de serem concursados do Estado para prestar o atendimento à população, eles passam a ser terceirizados por essas empresas que estão sendo contratadas para administrar. E aí a gente observa a precarização dos direitos dos trabalhadores da saúde, que vão trabalhar mais cansado, com a sobrecarga de saúde mental. E hoje a gente já vê isso muito claramente, a pandemia expôs isso muito claramente, como é necessário um sistema de saúde forte e como não tem sentido querer obter lucro. Tipo, como é que você está no meio de uma pandemia e você vê uma fala dessa de um ministro falando que o isolamento está prejudicando o rendimento dos hospitais? Porque, como assim, sabe? Tipo, a gente vê essa inversão de valores onde a saúde deveria ser a prioridade de quem está administrando o país, mas não, as pessoas estão muito mais preocupadas com o lucro. E isso vai refletir em tudo. Por exemplo, aqui na pandemia no Brasil, ficou se brigando, né? Esse governo que a gente está aí ficou brigando contra isolamento, contra máscara, contra vacina, o tempo inteiro, e a gente viu o resultado disso tudo. A gente tem 680 mil brasileiros mortos por conta de uma pandemia que poderia ter um dano muito menor se a gente tivesse aproveitado melhor as estruturas que a gente tem no nosso SUS, sabe? Então, quando a gente olha para essa questão da privatização da saúde, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que a saúde ela não pode funcionar na lógica de mercado, porque saúde não é feita para dar lucro. O ganho que a saúde traz para a população é a partir da prevenção, é reduzir que as pessoas vão se acidentar, reduzir que as pessoas vão ter acidente de moto, ter uma estrutura de saúde do trabalhador para garantir que aquele cidadão lá que está no chão da fábrica, que está cortando cana, que ele vai ter um acesso à saúde adequado para que antes dele adoecer, ser flagrado, tu tá trabalhando aqui no esquema de sobrecarga, tu vai adoecer se tu continuar assim.
E esse adoecimento, ele gera um ônus futuro, porque essa pessoa, se ela se acidentar, ela vai cair na Previdência, que vai retirar dinheiro do Estado novamente, vai ter o custo da hospitalização dessa pessoa, desse trabalhador, depois do acidente. Então, a gente tem que mudar essa lógica e entender o investimento em saúde como investimento mesmo, como investimento a médio e longo prazo. A gente está investindo na saúde da população para que as pessoas tenham mais qualidade de vida, para que as pessoas tenham menos adoecimento mental. Então, acho que a gente tem que inverter essa lógica que a gente está mergulhado de obter lucro a todo custo, priorizar o ganho de dinheiro a todo custo, porque a gente vê o caminho que a gente está tomando. Os vínculos trabalhistas estão piorando para todos os trabalhadores da saúde. E essa precarização faz parte dessa estratégia neoliberal, porque quando você precariza o vínculo, você vai reduzir o salário de todo mundo, você vai diminuir o custo do contratante. E aí você tem grandes organizações de saúde pagando abaixo do valor de mercado e o trabalhador da saúde não tem para onde ir, porque ele precisa aceitar aquele trabalho, porque ele precisa sobreviver. Então, acho que um dos grandes prejuízos dessa privatização da saúde é isso, sabe? Eu acho que saúde, educação, a gente tem que priorizar na mão do Estado, porque isso é interesse nacional. Interesse nacional, quem tem que garantir é o Estado. Então, né, esse é um dos temas, digamos assim, mais caros para quem não só atua na política de saúde, mas para quem também defende o Sistema Único de Saúde enquanto um exemplo, né, nacional, mundial, porque a privatização é um modelo contrário, né, ao que nós defendemos enquanto saúde ampliada, de acesso universal, integral, dos princípios que compõem o próprio Sistema Único de Saúde. E aí, como bem vocês já colocaram, né, tratar um direito universal como algo privado é desconsiderar a vida em detrimento do lucro, e não tem como você tratar a vida como uma mercadoria. E quando a gente vê, né, esse modelo de saúde privatista, que inclusive disputa os espaços dos serviços públicos, né, seja por meio da terceirização, da precarização, nós vemos aí um modelo que não se preocupa com a saúde no seu sentido ampliado, mas sim um modelo que visa o lucro. E aí é um modelo que recorre, né, àquela medicina curativa, de achar que saúde é doença, e, portanto, se é doença, é possível ser vendido no mercado a todo preço. E nós, né, que trabalhamos no Sistema Único de Saúde, nós que defendemos o Sistema Único de Saúde, que fazemos parte de todo o movimento de luta para que a população tenha acesso, né, à saúde, porque consideramos um direito de viver, um direito, né, de forma articulada, nós entendemos que esse modelo privatista, né, ele desconsidera a vida em si, ele desconsidera as relações humanas, desconsidera o acesso à saúde enquanto um bem para a qualidade de vida. E aí, esse modelo privatista significa não só tratar as pessoas como mercadoria, mas significa também um rebaixamento na qualidade do serviço ofertado para a própria população. E aí, qual a lógica que muitas vezes o governo adota? É a lógica de sucatear o próprio Sistema Único de Saúde para trazer a promessa de que o privado é melhor. E nós temos vários exemplos de desastres ambientais, por exemplo, né, que levaram a diversas catástrofes mundiais, né? Inclusive, a própria pandemia, nós consideramos que se trata de um processo de destruição da própria natureza provocada pelo homem em nome do dinheiro, do lucro, da mercadoria. Então, quando a gente trata um direito fundamental, um direito humano que envolve o valor ao respeito, à humanização, ao acolhimento, enquanto mercadoria, a gente desconsidera toda essa construção que envolve o Sistema Único de Saúde, que envolve a política de saúde, que envolve a Seguridade Social e resume a saúde a uma mercadoria. E foi essa lógica da mercadoria que levou a gente, inclusive, a achar que a gripe, a gente não, levou ao governo a publicamente divulgar que, né, a Covid era uma gripezinha, e essa gripezinha matou milhões de pessoas. Então, quando a gente tem esse direcionamento mercadológico, que inclusive é defendido por Paulo Guedes,
que é defendido pelo governo atual, nós temos aí, né, uma política que desconsidera a luta em prol de um sistema único de saúde que é exemplo mundial, desconsidera a luta e toda a construção que a ciência vem fazendo e vem mostrando, né, a importância dessa ciência em articulação com o SUS, desconsidera a vida em detrimento da lucratividade, da exploração, da precarização, em detrimento, digamos assim, da vida em sociedade. E isso, para nós que defendemos a saúde ampliada, que defendemos a reforma sanitária, que defendemos a reforma psiquiátrica, isso significa não só, né, o negacionismo, mas o genocídio de toda a população, porque na hora em que a gente trata a saúde como mercadoria, ela passa a ser acessada apenas por quem tem recurso para acessar. E aí nós fortalecemos e aprofundamos a desigualdade social, porque as pessoas que vão ter acesso à saúde são pessoas, né, que têm algum recurso financeiro para poder arcar. E eu gostaria também de pontuar que mesmo essas pessoas tendo esse recurso, mas elas também contribuem com o SUS. O SUS também é financiado pela população por meio dos impostos, né, que é recolhido em folha ou nos alimentos que a gente adquire. Então, todos esses impostos eles devem voltar em política pública universal, integral, para todos e todas, e não por meio dessa lógica privatizante que desumaniza nossas relações humanas e que coloca, né, digamos assim, o Sistema Único de Saúde em risco e que reafirma o posicionamento do governo, que é um posicionamento que não defende, né, a população, que não defende os trabalhadores, que não defende as minorias, que não defende, né, aqueles que estão excluídos, de certa forma, do sistema, do próprio sistema capitalista. É interessante a gente pontuar como ficou claro, né, nesse período de pandemia, como a condução dos governos afetou diretamente, né, a população. Por exemplo, algumas nações ficaram conhecidas por terem tido uma boa desenvoltura frente ao combate à pandemia, como foi o caso de países como a Finlândia e de Luxemburgo. Infelizmente, a gente não pode dizer a mesma coisa aqui do Brasil. É uma pesquisa alemã destacada pelo European Way, dos 154 países avaliados com população superior a 5 milhões de habitantes, o Brasil ocupou a 97ª posição. O mesmo portal de conteúdos destacou ainda que especialistas apontam que, dentre as estratégias de sucesso da Finlândia, por exemplo, a principal delas foi uma boa comunicação pública. Esse mesmo portal de conteúdos destacou ainda que especialistas apontam que, dentre as principais estratégias adotadas para o sucesso da Finlândia, por exemplo, a principal delas foi uma boa comunicação pública, que alertou as pessoas com clareza, indicando que se as medidas restritivas fossem adotadas por todos, menos pessoas adoeceriam e mais rapidamente a vida voltaria ao normal. Isso ajudou o engajamento social forte, onde a preocupação com o coletivo e com o outro se sobrepôs aos ímpetos pessoais. Por último, o governo adotou uma série de medidas efetivas, como fechamento de aeroportos e quarentenas localizadas baseadas em testagem em massa, que tornaram mais efetiva as medidas tomadas. Infelizmente, o que a gente viu aqui no Brasil foi justamente o contrário, né? Onde o governo chegou a minimizar a gravidade do problema e muitas vezes desconsiderou as indicações de isolamento social e o próprio uso de máscaras. Chegou até a interferir em decisões administrativas do Ministério da Saúde, onde a gente viu que o ex-ministro Mandetta, né, em depoimento da CPI, disse que o presidente propunha mudar a bula da cloroquina, indicando para tratamento da Covid-19, o que foi negado pelo próprio presidente da Anvisa, segundo o relato do ex-ministro. Então, diante disso, vocês, como profissionais da saúde, né, que têm uma vivenciaram essa situação de perto da pandemia, como avaliam o posicionamento do atual governo e qual a experiência mais marcou o cotidiano de vocês nesse período? Eu trabalhei em um hospital de campanha aqui em Recife, na primeira e segunda onda da Covid por aqui, e eu acho que o que mais marca é o contato com os familiares. Eu era responsável por uma equipe de 3 médicos e eu fazia o contato entre a família e o paciente, sabe? Informando como o paciente estava. E eu acho que observar e escutar o desespero
dos familiares que não podiam estar junto dos parentes que estavam doentes, em situação grave e querendo alguma notícia. Eu acho que isso é uma coisa que me marca profundamente. E quando a gente olha para esse governo, né, a gente vê que é um governo que disse que era uma gripezinha, que adiou compra de vacina, que o presidente imitou gente morrendo com falta de ar. O cara disse que não era coveiro, sabe? Eu acho que quando olho para isso, bate um pouco de desesperança, sabe? Como a gente, enquanto sociedade, deixou esse cara ser o chefe do executivo, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que pega muito assim e tentar entender, tipo, caramba, qual foi o caminho que o Brasil tomou aí que trouxe a gente para esse caos que a gente tá, sabe? Então é isso, o posicionamento do atual governo é péssimo, é trágico, é uma vergonha, é tudo que tem de ruim, sabe? É um governo que não valoriza a vida, infelizmente, é isso que a gente observa, que até hoje ele insiste ainda, a gente está em agosto de 2022 e ele ainda insiste em um tratamento precoce que não existe, ele continua ali a fazer propaganda anti-vacina. E aí, quando a gente olha esses exemplos dos outros países que comunicaram bem durante a pandemia, a gente vê que a gente poderia ter feito muito melhor. A gente precisa trabalhar essa comunicação e, mais uma vez, né, eu acho que esse serviço que vocês prestam à sociedade, de tentar educar politicamente a sociedade, é fundamental, porque o Brasil é um país em desenvolvimento. A gente tem uma série de problemas, a gente é um país com bastante desigualdade, a gente é um país que tem 33 milhões de pessoas que não sabem se vão ter comida no dia seguinte. A taxa de desemprego está caindo. Está caindo à custa de quê? De iFood, de Rappi, de Uber. Qual qualidade de trabalho a gente está oferecendo para o nosso cidadão, sabe? Qual qualificação profissional a gente está oferecendo para o nosso cidadão? Então, eu acho que a gente tem que olhar tudo isso e tentar mudar, e trabalhar para mudar, participar ativamente da política, participar ativamente dos debates, ocupar as redes sociais, conversar com os familiares, conversar com todo mundo, para a gente entender que para a gente construir um país melhor, a gente de fato tem que construir um país melhor. Cada um de nós tem que fazer a nossa parte e a gente, ainda mais por viver em um país desigual, a gente tem que fazer a parte da galera que está passando fome. Então, acho que a gente tem que trabalhar para engajar as pessoas a entrarem nessa luta política, sabe? Porque eu acho que o caminho que a gente toma aqui no Brasil é de um movimento de dizer que a política é ruim, que a política só tem gente corrupta, e aí, dizendo que a política é ruim, a população que deveria se interessar por política se afasta, e o empresariado, as pessoas que têm dinheiro nesse país, elas ocupam esses espaços e elas estão nem aí para a população mais vulnerável. Elas não estão preocupadas em defender o interesse dessas pessoas, sabe? Então, acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido. Eu acho que a gente tem que usar as dores que a gente sentiu durante a pandemia para entender que a gente precisa se mexer. A gente está em um momento político que a gente precisa se mexer, que a gente precisa ir atrás, que a gente precisa fazer a nossa parte enquanto cidadão, sabe? Então, né, enquanto profissional de saúde, que estive, inclusive, atuando na linha de frente durante toda a pandemia, atendendo as famílias, atendendo não só as demandas relacionadas à Covid, mas também à violência, tentativas de suicídios relacionados ao aumento do desemprego. Para nós avaliamos que foi uma catástrofe, né, do ponto de vista político, porque é como se nós estivéssemos ali doando nossa vida, né, para que pudéssemos não só orientar a população, acolher, encaminhar, tentar, de certa forma, adotar políticas, né, de educação em saúde, porque nós também temos uma educação precarizada, então até a população entender que medidas de higiene, que o acesso ao direito, né, também está relacionado à saúde, a gente precisava trabalhar nessa perspectiva da orientação, da educação em saúde mesmo, como aconteceu em outros países que vocês até citaram aqui. Mas, para nós é como se nós estivéssemos atuando
de uma forma, e o presidente, e o governo, e a sua política, né, genocida, na contracorrente do que a gente estava fazendo. Então, de certa forma, era até adoecedor, e foi adoecedor para muitos profissionais que adoeceram, que também perderam suas vidas para a Covid, né, porque eram pessoas que estavam doando a sua vida, arriscando a vida dos seus familiares para salvar outras vidas, e em contrapartida a gente tinha um governo que tinha um direcionamento totalmente contrário à ciência, contrário aos profissionais, porque enquanto a gente estava ali arriscando nossa vida, se colocando na linha de frente, a gente tinha um presidente que falava que era uma gripezinha, que eram pedras que estavam sendo enterradas ao invés de corpos, e as pessoas reproduziam essas falas e esses comportamentos também nos serviços de saúde. Então, nós avaliamos que a política adotada pelo governo era não só negacionista, mas também genocida, porque a partir do momento em que você não valoriza a ciência, você não valoriza a vida, que você não valoriza esses profissionais, que você não incentiva a população a adotar medidas preventivas com o uso de máscara, o isolamento social, e você vai e aparece publicamente e faz uma fala dizendo que, né, as pessoas vão perder o emprego porque estão em isolamento social, ou seja, era muito mais importante a lucratividade, o dinheiro, do que a vida das pessoas, né? Então as pessoas teriam que arriscar suas vidas para o mercado, para a lucratividade, ao mesmo tempo em que o próprio governo não dava qualquer proteção para esses trabalhadores e nem tampouco para nós que estávamos atuando diretamente na linha de frente. Não tínhamos sequer EPIs para os profissionais que estavam na linha de frente, né? Quando na verdade os EPIs deveriam ser distribuídos para toda a população. Então, a gente não tinha testes, né, de forma preventiva. Os testes foram sendo feitos na medida em que as pessoas já estavam vindo a óbito, quando, na verdade, a gente acompanhava em outros lugares que os testes eram usados de forma preventiva e não para confirmar de fato a doença. Assim como a própria vacina. A vacina foi um processo de luta, um processo da gente convencer, digamos assim, as próprias autoridades a entender que era também a nossa forma de salvar vidas, tanto de forma preventiva, quanto pensando de forma permanente no próprio movimento que o vírus foi causando na sociedade. Então, poderemos ter evitado vários óbitos. Nós estávamos lutando e tentando convencer o governo para uma doença que já tinha a vacina. Chegou de forma tardia e foi necessário muita mobilização, muita reunião. Eu lembro que, enquanto representante do Conselho Regional, eu, em um único dia, tive que entrar em 5 reuniões para tentar explicar e informar, né? Porque a informação também é importante diante do contexto que a gente está vivendo de negacionismo, de notícias falsas, de informar que a ciência, né, é quem estava ali produzindo com compromisso com a vida. Chegou um momento que era tão cansativo para nós profissionais de reafirmar o óbvio. Angeli, Bruno, as falas de vocês têm sido muito potentes, ao mesmo tempo muito esclarecedoras para as pessoas que nos acompanham, trazendo tanto conhecimento sobre esse tema tão importante, que é a saúde. A conversa está muito boa, mas infelizmente vamos nos encaminhando já para o final do nosso episódio de podcast. Mas antes disso, eu gostaria de passar a palavra para vocês, para que pudessem também se despedir do público que está nos ouvindo e de forma mais definitiva, assim, mais direta, dar suas últimas palavras aqui nesse episódio de como as pessoas que têm acompanhado podem contribuir para o fortalecimento da saúde no Brasil. Eu visualizo que a saúde é uma conquista de todos e de todas, né? É uma conquista da sociedade. E a própria saúde tem, né, no seu pilar o controle social e a participação social. Então, todos e todas que estão aqui nos ouvindo podem não só defender o SUS, porque o SUS está na nossa vida, o SUS está, né, na fiscalização da nossa alimentação, o SUS está no acesso ao alimento, como aqui a gente já colocou. Essas pessoas que estão aqui nos ouvindo, elas podem estar participando também dos conselhos, né, municipais de saúde, que são espaços do controle, da participação e da defesa desse SUS para todos e todos, né? Esse SUS que tem que ser universal, que tem que ser gratuito, né? Ele já é financiado com recursos da própria população. Mas aqui eu também queria deixar uma mensagem
que os nossos ouvintes que estão aqui nesse momento possam entender que tudo é política, né? Que tudo, nós estamos diante de um movimento da sociedade negacionista que fala sobre ideologia, né? Mas ideologia também é um conjunto de ideias, né? E política é o ato de escolher, é o ato, né, de você opinar. Então, política está em tudo. Então, eu queria deixar aqui uma mensagem para os ouvintes, no sentido de dizer para eles que não existe neutralidade. Quando a gente se coloca no espaço da neutralidade, a gente escolhe o lado do opressor. E que todos os direitos sociais e políticas sociais conquistados no Brasil, mas não só no Brasil, né, no mundo, envolve um processo de luta, de defesa por direitos universais. E para que isso de fato se efetive, nós precisamos que a população se envolva e defenda o Sistema Único de Saúde. Além disso, né, para que essa saúde seja pública e não privada, que é o que nós, profissionais de saúde, defensores da reforma sanitária, defendemos, nós precisamos também ter coragem para enfrentar o negacionismo. É isso mesmo que eu queria dizer para vocês. A gente precisa, né, unir forças, porque essa política catastrófica, essa política da morte, essa política do medo, né? Porque é essa estratégia de colocar medo em quem tem compromisso, em quem quer de fato a efetivação da política pública, essa política ela não pode permanecer, porque embora tenhamos uma formação sócio-histórica marcada pelo escravismo, pela desigualdade, pelo próprio processo tardio do capitalismo, a gente não pode permitir que isso se continue se fortalecendo em nossa sociedade depois de uma luta e depois de um processo de conquista que envolve o próprio Sistema Único de Saúde. Então, a gente quer uma sociedade que envolva princípios humanos, nós precisamos sim nos envolver politicamente e se colocar contrário ao que está posto, porque esse governo não representa os profissionais de saúde, esse governo não representa o Sistema Único de Saúde, e o modelo defendido, sim, pela política do Bolsonaro é o modelo privatista, que não é o modelo que nós defendemos. E nós, enquanto sociedade, né, precisamos defender não só o SUS, mas a democracia, porque outro regime é incompatível com o SUS. Né? O SUS só é compatível em um regime democrático, porque o próprio SUS vem de uma construção democrática. Foram os movimentos dos anos 80, os movimentos sociais que conquistaram, de certa forma, o SUS. Então, o SUS é incompatível com o modelo privatista e é incompatível com outro regime político. Então, eu acho que o primeiro passo que a gente pode fazer enquanto cidadão é se vacinar. Eu acho que esse é essencial. O Brasil sempre foi referência em vacinação. A gente é modelo de vacinação para o mundo todo. O mundo todo usava a nossa estratégia de vacinação como referência. E com o governo Bolsonaro, a gente vê o crescimento do movimento antivacina estimulado pelo presidente. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, por estar ainda em meio à pandemia, é se vacinar e estimular que as pessoas próximas da gente, nossos pais, avós, tios, filhos, sobrinhos, se vacinem também. Porque assim a gente consegue contribuir com a saúde da população toda. E politicamente, participar das eleições de fato, a gente vive, eu acho que o momento mais delicado desde a Constituição de 88. A nossa democracia nunca esteve tão ameaçada como está agora. A gente vê o presidente ameaçando não aceitar o resultado das urnas dia sim, dia não. E para isso, a gente precisa se mobilizar, a gente precisa fazer parte, mas não é votar, vou votar só em tal presidente. A gente precisa estar atento, é preciso a gente votar em deputado federal, que esteja engajado com as nossas crenças, em deputado estadual, que esteja engajado com as nossas crenças também, em governador, porque o legislativo, né, que são os deputados e senadores, eles que constroem as políticas do país. Então, a gente precisa escolher muito bem quem a gente está votando, prestar atenção se é uma pessoa que realmente está interessada em defender o direito do cidadão, ou os próprios direitos, sabe? Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado nessas escolhas e aproveitar que a gente vive numa democracia e escolher isso com sabedoria, com consciência. E é isso, participar politicamente, acho que é a pedida para esse ano de 2022. Então, com isso, né, a gente gostaria de caminhar para o encerramento, agradecendo ao Bruno, agradecendo a Angeli
muito pertinentes, encaminhamentos de vocês, né? E o podcast Fazer Política Democraticamente fica por aqui. Acompanhe os próximos episódios que serão lançados quinzenalmente nas nossas plataformas de YouTube e Spotify da Rede Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2. E siga nas redes sociais e venha com a gente fazer política democraticamente.